Muito bem. Boa noite, os que estão chegando. Para aqueles que estão acompanhando a leitura do Evangelho, agora segundo Marcos, volume 2. Na minha versão está aqui na página 104, a mensagem pergunta 310 do livro Consolador. É claro que quando vocês conseguirem acompanhar com a leitura diária dos textos, o aproveitamento fica ainda melhor, tá? O que a gente faz é a leitura diária e aqui apenas uma síntese das mensagens que são lidas aqui, tá? Pois bem, então, esse versículo 2, capítulo 9, fala da transfiguração de Jesus. Quando ele pega os 3 médiuns de materialização de ectoplasmia, Pedro, Tiago, João, que sempre estavam nesses momentos mais graves, e leva para a montanha, onde ele se transfigura, tá? E a mensagem do livro O Consolador, de Emmanuel, pergunta qual é o símbolo por trás da transfiguração, qual é a lição. E a resposta do mentor é que a lição, meus amigos, os que eu estou vendo aqui, Silvia, Tereza, Antônio, Kátia e Rivailda. A lição, boa noite. A lição simbólica da transfiguração, qual seria? Seria que nós pertencemos ao céu. Ou seja, nós pertencemos de verdade ao mundo espiritual. Tá? É a questão mundo normal primitivo, lá do Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 92, por aí. Nós pertencemos ao mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, que é o mundo normal de onde nós viemos e para onde voltaremos. Nossa origem e o nosso destino. Questão 84 do Livro dos Espíritos e seguintes. Mundo normal primitivo, a vida na Terra é apenas uma transitoriedade. A vida na Terra é uma passagem, um campo de provas, mas a vida definitiva mesmo é a vida espiritual. Então, a missão do Espiritismo é justamente explicar o Evangelho de Jesus e sua moral à luz do Espírito imortal, da imortalidade. Esta é a tarefa que aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, missão dos espíritas, tá? Difundir a mensagem, tá? Difundir a mensagem da imortalidade. Pois bem, então, nós temos a próxima mensagem aqui, chamada Condição Comum. É uma mensagem que trata do endemoniado epilético. Quando um menino de nascença tinha uma grave convulsão, uma grave possessão espiritual, segundo o Evangelho, e muitas vezes caía na água, caía no fogo, e havia uma polêmica porque os apóstolos não conseguiram curar, expulsar aquele espírito. E aí o pai do menino pede a Jesus, roga que cure, conta a história quando Jesus chega. E Jesus, então, pergunta quanto tempo ele estava, desde quando? Ele fala, senhora, desde quando nasceu.
Se podes fazer algo, por favor. Ele, se podes, tudo é possível aquele que crê. Aí ele responde assim: eu creio, socorre a minha falta de fé, socorre a minha incredulidade. Ele foi humilde. E Emmanuel elogia a humildade do pai do menino endemoniado, epilético, tá? Porque a condição comum a que se refere Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 1, 2, 3, é que muita gente fala de fé, de confiança, Riva, na hora da moleza, na hora da tranquilidade. Mas, quando sobrevém a provação, as tribulações, aí começa a acusar as acusações recíprocas, tá? Concluindo, Emmanuel, que nós somos crianças espirituais, Kátia. Nós somos crianças imaturas ainda, pré-adolescentes, emocionais, tá? Que começamos a conceber apenas as primeiras noções da responsabilidade espiritual, Antônio. E ele, então, conclui nessa mensagem assim: felizes aqueles que, à semelhança do Pai necessitado, se cercam do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Isso, na reforma íntima, significa aqueles que fazem o reconhecimento de sua verdadeira condição de imperfeição, de fragilidade humana, sabe? E de que está ainda no caminho para o crescimento. Na próxima mensagem, ela continua. Agora, Jesus chama os 12 apóstolos e lhes diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. Porque os discípulos vinham discutindo no caminho qual era o maior deles. E Jesus, de longe, sabia da conversa, mas perguntou assim: o que é que vocês estavam conversando no caminho, Ivana? O que foi que estavam conversando? Aí eles ficaram calados, com vergonha, viu? Calados. Aí ele fala assim, ó, aquele que quiser ser o maior, seja o último, o primeiro seja o último, e o servidor de todos. Tá? Então a mensagem de Emmanuel está no Vinha de Luz 56, maiorais. Ser maioral, ser o maior, o melhor. No mundo, é o lugar que todos buscam os primeiros lugares. Tá? Segundo a doutrina espírita, voltando à lição aqui do chat, né? Segundo a doutrina espírita, nós somos espíritos que habitamos o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. E aí esses espíritos encarnam no mundo físico, onde tem uma existência e depois retornam para a pátria espiritual. Então, o mundo espiritual é a verdadeira pátria, a morada dos espíritos, onde nós somos eternos, tá? Onde nós temos nossa imortalidade no mundo espiritual. Pode checar ali o Livro dos Espíritos na segunda parte, começando com a questão 76 até a 86, 87. Então, no mundo, todos buscam essa posição aí de ser maioral. E ele diz que é até fácil, viu? Ser primeiro na Terra não é problema complicado. Encontramos os maiores cientistas, os melhores filósofos, os maiorais na religião, na política, no comércio, facilmente, tá? E ele faz até uma crítica, que os principais da ciência costumam ser presunçosos,
Os principais ou maiorais da filosofia são sofistas, muitas vezes. Os maiorais do sacerdócio são fanáticos. Na política, os maiorais são tiranos. No comércio, são exploradores, e ali vai. Aí ele vem. Ser dos primeiros, no entanto, né, nas esferas de Jesus, não é uma questão de fácil acesso. Com Jesus ser primeiro, aí a coisa dificulta. Tá? Ele, segundo Jesus, ele consegue. Os principais, o primeiro deve ser os primeiros a serem no mundo. Os maiorais são os primeiros que são atendidos, servidos, e contam com a obediência dos demais. Mas no cristianismo, os primeiros são os últimos a serem beneficiados, são servos, tá? E aí ele diz assim: é muito difícil alcançar o título de apóstolo, tá? Então, Eurípides Barçanufo foi um apóstolo da caridade. Chico Xavier foi um apóstolo, tá? Divaldo Franco foi um apóstolo. Ah, mas raros são os apóstolos. Nós somos pessoas mais comuns, assim, a gente se esforça. Mas estamos longe de ser apóstolos de Jesus. Quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho. Tá? Então, gostamos de falar mesmo. Prontos para advertir também, mas poucos surgem com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus e não a nós próprios. Tá? Então, perfeito, só Deus. Espírito, que é criatura, Deus é o Criador. Criatura está em aperfeiçoamento. Bom, só Deus. Lá no Evangelho, Riva, tem aquela passagem, né? Bom mestre, né? Que devo fazer para herdar a vida eterna? E ele fala: por que me chamais bom? Bom, só o Pai que está nos céus, não é isso? Pois bem, então, aqui vai a próxima mensagem. Vamos passando aqui. A mensagem que está datada em 8 de abril, né? Nós estamos um pouquinho atrás. O bilhete fraterno, tá? Bilhete fraterno no livrinho Segue-me, que poderia ser também o teu copo d'água, porque o versículo 41 diz assim, ó, aquele que der de beber um copo d'água, porque sois do Cristo, amém vos digo, de modo algum terá perdido a sua recompensa, tá? O copo d'água é a nossa pequena contribuição que podemos fazer, o gesto singelo, tá? Mas antes ele fala o seguinte: muita gente quer ser santo do dia para a noite, entra na religião e quer virar santo. Verdade, já vi muitos. Só que não há possibilidade, porque tudo na natureza tem uma lei o espírito de sequência. Tudo vai subindo degrauzinho, vai aos pouquinhos, nada de saltos. Ninguém vira santo numa encarnação só. A gente só melhora um pouquinho quando esforça, tá? E é o convite do Kardec, é o conceito do espírita. O espírita é aquele que se esforça para melhorar, ser hoje um pouquinho melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje, e aí vai. Então, Kardec não cobra a santidade de ninguém. Ele cobra apenas uma melhora progressiva, que pode ser uma melhora tipo copo d'água, tá? Então, o céu não pede espetáculo de grandeza de ninguém. Ele pede apenas um pouco de compreensão, tá? Aí ele traz alguns exemplos. Uma explicação para alguém que ignora um tema, uma roupa para alguém que está precisando, né?
um pouco do pão, do alimento, um sorriso, às vezes, para uma pessoa que está de mau humor, amargurada, um bom pensamento, quando a gente pensa em alguém, em vez de julgar, a gente emitir um pensamento de luz, de compreensão, um abraço, tá? Um remédio, às vezes o entusiasmo no ambiente de trabalho, uma palavra carinhosa com alguém, uma xicrinha de leite para um recém-nascido, uma conversa com alguém que está abatido, e aí vai. Ele fala que o rio é feito de gotinhas somadas. E conclui assim, ó, faz o bem que puderes. Ninguém espera que apague sozinho o incêndio da maldade, mas dá o teu copo de água fria. A próxima mensagem, ela trata da questão do divórcio, onde Emmanuel deixa claro aqui o ponto de vista sobre o tema do divórcio. Quando Jesus disse, foi por causa da dureza do coração vosso que Moisés vos prescreveu esse mandamento. Tá? Ou seja, que o divórcio não está alinhado com a lei divina. A luminosa definição de Jesus, tá? O divórcio não veio do alto, da influência divina, mas da dureza dos corações humanos. Tá? O divórcio é uma providência oriunda da maldade, a fim de que a maldade não destrua de todo. Não quer dizer que nós somos absolutamente contra ele, mas não é o ideal. Tá? Por mais que seja defendido pelos estudiosos da família, mas não passa de uma providência oriunda da maldade. Ele fala, não passa disso. Para o casal que está num casamento de compromisso kármico, será adiar o resgate de um débito passado, agravando os esforços do pagamento. Muitas vezes, o marido grosseiro e a esposa ignorante são campos de trabalho do Senhor Jesus. Então, muitas vezes também a melhor solução não é separar, tá? Nós todos estamos em trânsito da animalidade, do instinto, para a espiritualidade. E aí acaba com uma crítica, tá? Ele fala assim: não sejamos caçadores de prazeres. Uma crítica àqueles que separam, sempre em busca de emoções novas e, tá? Com foco no instinto aí. Bom, agora nós temos a parte segunda e a parte final do nosso evangelho, com mensagens a respeito das crianças. Algumas repetem alguns conceitos, tá? Mas vendo isso, Jesus indignou-se, vendo o quê? As crianças sendo afastadas, tá? As crianças estavam sendo impedidas do aconchego, de aproximar. Jesus não gostou, não. Falou assim: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. A confiança da criança, a simplicidade de uma criança, né? A criança, é, ela não tem maldade, não tem preconceito, tá? Uma criança, ela é espontânea. Tem algumas coisas que são virtudes ligadas à pureza de uma criança. Mas aqui ele fala sobre os companheiros mudos. Na verdade, ele fala das crianças necessitadas, que não podem falar, que não podem se queixar, tá? Nós todos conversamos, às vezes demais,
né? Nós todos nos comunicamos de várias formas. Entretanto, o, o mentor diz que veio rogar apoio e consolo para aqueles companheiros que não conseguem falar, tá? Algumas crianças são famintas, outras estão no frio, outras abatidas pela depressão infantil, muitos sem nenhum apoio da evangelização, da fé, alguns estão doentes, tá? Tem alguns com câncer também. Aí ele conclui assim: pensa nessas crianças de coração enternecido, quanto puderes, oferecendo algo do teu amor, uma peça de roupa, um alimento, um remédio, aos companheiros mudos, que são as criancinhas necessitadas, que não podem falar. Bom, essa mensagem próxima, ela foi feita, é uma mensagem imensa. Eu vou resumi-la. Ela foi feita na época da guerra, tá? Era um período de crise mundial. Então, Emmanuel começa a falar sobre os problemas sociais, falar que a civilização estava enferma, havia desilusão, havia desânimo, e todos ansiavam pelo fim da guerra, por um período de paz e de concórdia. E ele falou que a recuperação do planeta se passaria pela educação. Para reconstruir o planeta seria necessário educação. Educação moral, educação emocional, educação espiritual, antes de tudo. Educação da criança, desde o berço, tá? Porque, juntando essas mensagens, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas de agora, os adultos, os idosos da agora, serão crianças da amanhã, tá? E as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, tá? Então, nessa primeira mensagem, ele fala que as pessoas de agora vão renascer e serão crianças amanhã. E é muito importante a educação da alma, a educação espiritual. Não só acabar com a guerra, para evoluir o mundo. Não só a psicanálise, tá? Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas. Não era só ternura, mas também um trabalho educacional. Deixai vir para onde? Deixai vir para o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é a sua doutrina de verdade e de amor. O lar, a escola, tá? A criança de agora precisa da educação espiritual, além do lar e da escola, do alimento. A educação espiritual é a espiritualidade, a renovação interior e o trabalho construtivo. A criança precisa dessa noção de trabalho. E conclui com um apelo para a evangelização infantil. A outra mensagem, ele continua, repete alguns conceitos, que é um apelo ao coração das mães pelos filhos de outras mães, pelos filhos necessitados de outras mães. São crianças que foram rejeitadas, sofreram rejeição, abandono, crianças que moram na rua, tá? Crianças famintas, crianças sem escola, crianças que ficam na sujeira, na lama, com doenças, tuberculose, fome. E aí ele conclui assim: mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembrando o apelo do Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. E a última mensagem, meus caros, é
uma mensagem do Livro da Esperança, chamada Pequeninos. Uma mensagem que está aqui na nossa marcação no dia 13 de abril. Amém vos digo, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Como é que uma criança recebe uma notícia com entusiasmo, né? A criança, um presente. Como é que a criança recebe, por exemplo, uma história com curiosidade, a mente aberta para aprender? Ela não sente que já sabe. Ela não está cheia de si mesma. Ela está aberta para aprender as coisas novas. E assim a criança aprende mesmo. No mundo, resguardamos os patrimônios dos livros, preservamos as artes, os quadros, as esculturas. Também nos dedicamos a prevenir os flagelos naturais das enchentes, a seca, as doenças, as pandemias. Em defesa das instituições, aí ele conclui, urge, entretanto, vírgula, eu presto atenção, viu, Riva, quando tem urge, entretanto, vírgula, presta atenção, que vem depois. Assegurar o porvir no mundo ingênuo da infância, tá? Assegurar providências, não deixar abandonados os pequenos ao léu, o futuro dono do relaxamento e ao desprezo fora das portas, né, da proteção. A criança de agora será, né, os adultos de amanhã. Segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã a função de pais, conselheiros, chefes e orientadores. E aí conclui: não nos cansemos, pois, de repetir todos os bens e todos os males de que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Tem a lei do retorno e da responsabilização. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Então, é verdade, os adultos de hoje voltarão a ser crianças amanhã. E as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Muito bem, meus queridos. Então, desejo mais uma semana de paz, tá? Que vocês persistam na leitura sagrada, na leitura devocional diária dos textos do Evangelho, que vale a pena. E aqui nós voltaremos em breve, tá? Boa noite.